O abate de novilhas foi recorde nos 3 primeiros trimestres de 2018. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, no acumulado de janeiro a setembro chegou a 10,59% do total, maior volume para o período, considerando-se toda a série histórica dos abates de bovinos machos e fêmeas desde 1997. Para falar sobre o motivo do aumento destes abates, vamos agora conversar com a consultora em mercados agropecuários, Mariane Crespolini. Bom dia, Mariane. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É sempre uma satisfação estar aqui no Bom Dia Produtor, fazendo alguns comentários sobre o mercado. O assunto que eu separei para essa semana foi o abate recorde de novilhas. Então, em 2018, até setembro, até o terceiro trimestre, o Brasil registrou um abate de 2,5 milhões de novilhas, fêmeas até 2 anos. E o que eu quero conversar com você é assim, qual é o impacto no mercado a médio e longo prazo, principalmente no mercado de bezerros, desse abate recorde de novilhas? Bom, para a gente começar, eu gostaria de contextualizar um pouco o que me motivou a olhar esses dados do IBGE. Na última semana eu tive a chance de almoçar com o pessoal da Acrimate e dentre as pessoas com quem eu almocei estava o Marco Túlio, que é presidente da Acrimate, e ele também é presidente do grupo celeiro Carnes Especiais. E o Marco Túlio falou algo que fez com que aguçasse assim, um pouco a minha curiosidade pelos dados. Ele falou assim para mim que no final do ano ele teve muita dificuldade de encontrar matéria-prima, de encontrar essa novilha para preencher a sua escala de abate, a sua necessidade de matéria-prima de carne para sua oferta, E aí eu fiquei com isso na cabeça, Mas se o Marco Túlio teve dificuldade, como é que será? O que os dados do IBGE estão me mostrando? E aí eu fui dar uma olhada nos dados do IBGE e encontrei efetivamente um pouco do que o Marco Túlio estava sentindo na prática. Os dados mostraram que o que ele sentiu na prática é real. Está havendo sim uma demanda muito grande por novilhas, Por essa novilha jovem, por essa carne de melhor qualidade, Vamos dar uma olhadinha nos dados só para ilustrar um pouco isso que eu estou falando. A imagem que aparece na tela apresenta 2 gráficos. Eu gostaria que você olhasse um pouquinho para esse gráfico em azul, essa linha em azul. Como a imagem mostra, os dados têm até desde 1997, que é a série histórica do IBGE, e mostra que no início da série histórica, as novilhas, em relação às fêmeas no Brasil, elas eram apenas 12% do abate. Elas foram subindo e chegaram a um pico de 19%. Então, houve uma regressão no mercado, E desde 2003, vamos dizer assim, nós estamos no patamar de 15%, Que as novilhas são 15% do abate das fêmeas, 14, 15, 17, 16, e aí ela tem uma subida a partir de meados de 2011, chegando nesse pico expressivo de 25% em 2018. O que eu quero ressaltar com isso para você, produtor? As novilhas foram 1/4 do abate de fêmeas em 2018. E aí a gente pode até inferir ou se questionar se isso está sendo só em relação às fêmeas ou se elas estão efetivamente aumentando a sua participação no abate total. Vamos então para o outro lado da figura que aparece essas barras laranja. Quando eu olho a participação das novilhas no abate de machos e fêmeas no Brasil, eu saí delas de uma participação em 97 de 4%, com uma tendência de alta, E aí, já em 2010, mais ou menos, elas rompem, 2009, elas rompem a barreira dos 6% para nunca mais voltar abaixo de 6%. Elas fizeram um rompimento em 2006, quando elas foram 6,6% do abate, tiveram uma caída que é em função do próprio ciclo pecuário e desde 2010 nunca mais voltaram para menos de 6% do abate. E aí o que nos chama a atenção é essa alta expressiva em 2018, 2018, 2017 e alguns anos antes, inclusive já 2015, em que elas superam esses pontos dos outros pontos percentuais. Então, em 2018, as novilhas foram expressivos 10,6% do abate do ano, considerando machos e fêmeas. Bom, isso me traz 3 reflexões. Primeira reflexão, a gente tem falado muito sobre crise econômica, impacto no consumo de carne e que os dados recentes, a partir de 2015, que eles mostram que as novilhas aumentaram sua participação no abate total. Então eu trago uma primeira reflexão para você.
Será que efetivamente, e os dados mostram que houve a demanda por essa matéria-prima, como é que será que está esse nosso mercado de carne bovina? O brasileiro recuou o seu consumo de carne bovina ou recuou em volume e aí um mercado de nicho que pode ou não, e aí vem minha segunda reflexão, pode ou não ser um mercado de nicho ou um mercado que ele já está mais consolidado em relação a esse consumo, essa busca por essa carne premium? Então, minha primeira reflexão é em relação ao que foi essa crise econômica versus o constante aumento por essa busca dessa matéria-prima, por essa fêmea jovem. A segunda reflexão vem nesse ponto do mercado de nicho, né? Então, ele está se consolidando? E aí eu não tenho ainda uma resposta, mas eu gostaria de compartilhar com você essa pergunta, essa reflexão. Ou, na verdade, talvez o brasileiro, principalmente aquele que vive na Grande São Paulo, nas grandes metrópoles, ele está reduzindo o seu consumo de carne bovina em volume, e aí muitas vezes migrando para as carnes substitutas, como frango, e preferindo gastar parte da sua renda numa carne melhor. Será que para nós, como os pecuaristas, né, eu já falei aqui algumas vezes no Bom Dia Produtor, eu engordo novilhas, será que para nós pecuaristas esse mercado é para a gente estar um pouco mais atento a esse mercado como uma tendência que vem se consolidando para o futuro, né? Não tem uma resposta muito certa para isso, mas é importante essa reflexão. E o terceiro ponto, que é efetivamente o ponto que eu quero trazer algumas conclusões para você que está em casa, é que essas novilhas, se a gente pensar que em 2018 elas foram um quarto do abate de fêmeas, nós estamos tirando a máquina produtiva da pecuária, que é a fêmea, do campo. Então eu estou retirando fêmeas jovens que poderiam ser reprodutoras para destinar essa fêmea para o abate. Qual que é o impacto disso no mercado? Então, produtor, supondo que as outras fêmeas que fiquem para ser reprodutoras tivessem seus índices reprodutivos melhorados, o impacto no mercado pode ser nulo. Nossa pecuária, ela tem capacidade, as fêmeas que ficam, né, como reprodutoras, elas têm potencial de atender, de não causar um desequilíbrio na oferta de bezerros, de efetivamente atender essa oferta de bezerros. Mas o que eu tenho visto um pouco na prática é que a cria tem caminhado um pouco em passos lerdos e esse ganho em produtividade, ele ainda está sendo muito lento. E aí quando eu olho, principalmente aqui para minha região, eu vejo a recria engorda muito acelerada. Então, ano após ano, pecuaristas ou mesmo até agricultores estão investindo intensamente em sistemas de terminação de semi ou confinamento. Isso tem feito com que a nossa idade de abate reduza muito rápido. Então, a própria recria engorda, sem eu nem pensar nesse abate de novilhas, ela está demandando mais pela cria, ela está mais acelerada do que a cria. E aí, para corroborar com esse cenário, eu estou retirando fêmeas que poderiam vir a ser reprodutoras. O que eu quero dizer com tudo isso, né? É claro que é difícil a gente prever o que pode acontecer. Como eu disse, se as fêmeas que ficarem como reprodutoras responderem em produtividade, a gente pode não ter um impacto no mercado de bezerros, pode não ter um desequilíbrio com uma oferta menor do que efetivamente o que está se demandando. Porém, se a cria não acompanhar esses passos acelerados da recria engorda e a gente continuar com um cenário como foi 2018 de recorde em volume de abate de novilhas e essas novilhas aumentando constantemente a sua participação nos abates totais, a gente pode ver sim aí a cria não deixando a desejar, mas ela efetivamente não ofertando tudo aquilo que o mercado pode demandar de bezerros no médio e longo prazo. Então é uma tendência que eu gostaria de refletir com você e como que a gente faz todas essas informações se tornarem estratégia para o nosso negócio. Então, primeiro ponto, a questão das novilhas, né, que eu já trouxe. É nicho, é um mercado que está se consolidando, é um bom negócio, a indústria, como o Marco Tulio retratou para mim no almoço, a indústria com fome desse mercado, com fome por essa matéria-prima, então ela pode ser uma primeira estratégia para o seu e para o meu negócio. E o segundo ponto é a gente refletir nesse médio e longo prazo, preço de bezerro e como esse bezerro pode inclusive impactar no custo de produção da recria engorda. A gente tem que estar preparado caso a cria não responda para uma tendência desses bezerros ou mesmo uma relação de troca cada vez mais dificultosa para quem faz a terminação, tá bom? Então esses são os meus recados de hoje, dados muito interessantes e que vem o mercado trazendo, que o mercado relatou, os dados do IBGE comprovam, tá bom? Uma boa semana a todos, espero ter contribuído com a sua decisão, com o seu negócio. Um abraço e até a próxima semana.